Você tem problemas de autocontrole? Praticamente todo mundo tem. Nós somos muito mais controlados pelas consequências imediatas do que pelas consequências mais distantes. Todo mundo tem alguma dificuldade em se abster de fazer aquilo que está dando prazer na hora, porque para ter uma consequência maior depois. Por exemplo, é difícil deixar de comer, que é um prazer imediato, porque depois podemos engordar, ter problemas de saúde. É difícil fazer ginástica, porque pode ter um desprazer imediato e mesmo sabendo que pode ter uma consequência benéfica mais longínqua. E assim por diante. A maioria das coisas que a gente não consegue fazer ou deixar de fazer porque são ruins é por esse motivo. Deixar de fazer algo que me causa prazer imediato ou fazer algo que é um pouco desprazeroso para colher algo positivo, uma consequência maior, mais importante, só que não é tão imediata, é difícil para todo mundo. Essa é uma regra geral. Um estudo mostrou claramente isso. Chama o estudo do marshmallow. Eles pegaram crianças e puseram na frente delas um marshmallow. E o pesquisador falou assim para elas: se você não comer esse marshmallow, quando eu voltar você vai ganhar 2. E aí quando ele voltou, alguns minutos depois, algumas crianças tinham comido, não conseguiram se controlar, e outras não tinham comido. Essas crianças foram seguidas durante muito tempo e se verificou que aquelas crianças que conseguiam se abster do prazer imediato de comer um marshmallow para ganhar 2 depois, essas crianças progrediram mais na vida. Ou seja, muita coisa na vida depende de eu ser capaz de não ser imediatista, de não optar por um prazer imediato ou por um desprazer, ou não evitar um desprazer imediato, para colher consequências maiores no futuro. Isso acontece em todas as áreas das nossas vidas. E o que fazer se eu sou desses que não consigo fazer ginástica, não consigo me dedicar ao estudo, não consigo fazer regime, não consigo parar de fumar, não consigo ofender pessoas na hora porque eu tenho um impulso e me dá vontade, mesmo que tenha consequências ruins depois, não consigo me desenvolver no trabalho, o que fazer? É um pouco complicado, mas algumas coisas que podem ser feitas são as seguintes. Todo mundo já ouviu falar do pessoal do AAA, que atende pessoas que têm dificuldades com álcool, ou pessoas dos vigilantes do peso, pessoas que têm dificuldade com peso, ou pessoas que têm dificuldades na área amorosa, mulheres que amam demais e se submetem. Todo mundo já ouviu falar que tem grupos. O que esses grupos fazem? Eles cumprem algumas regras que ajudam as pessoas a se autocontrolarem. Essas regras são as seguintes, algumas delas. Eu vou ter, ao invés de ter um objetivo a longo prazo, eu vou estabelecer um objetivo curto, um dia de cada vez. Por exemplo, o pessoal lá que tem dificuldade com álcool, o objetivo é todo dia, cada dia eu travo a batalha, hoje não beberei. Ao invés de ter um objetivo, eu não vou beber nesse mês. O pessoal que tem problema com peso é assim, até o final da semana eu vou perder meio quilo. Quem tem dificuldade para... Eu escrevi um livro que era assim, até o final da semana escreverei tantas páginas sobre o tema tal. Então temos que estabelecer objetivos a curto prazo. Esses objetivos têm que ser pequenos. Não vou querer perder 1,5 kg na semana. Não adianta. Acontece o efeito sanfona. Eu vou estabelecer meio quilo na semana, por exemplo. Então eu tenho que ter objetivos modestos, a curto prazo, tem que ser muito claro como eu vou fazer. Na hora tal eu vou escrever, na hora tal eu farei ginástica. Eu tenho que ter uma agenda clara do que eu farei ou deixarei de fazer, clara, uma agenda assim, não definida no dia, na hora, antecipada,
nessa semana, hora tal, eu vou fazer ginástica, hora tal eu escreverei por tanto tempo. E eu tenho que me comprometer ou comigo mesmo, ou em público. Os grupos lá do AA, o Vigilante do Peso, eu me comprometo com o público. Muita gente se compromete com o psicólogo. Eu comunico as pessoas. Ao comunicar, eu já me comprometi com elas. E, se necessário, eu tenho que estipular consequências. Por exemplo, existe o que se chama de sistema contratual, onde eu faço um contrato por escrito, estipulando consequências. Eu fiz doutoramento assim. Até o final da semana eu escreverei tantas páginas, tantos toques sobre o assunto tal. Se eu não cumprir o contrato semanal, perderei tal quantia. Eu fiz doutoramento desse jeito, nunca perdi nada e escrevi sistematicamente. Então, existe outra linha, que é desenvolver recursos internos. Muita gente não precisa de nada disso, consegue persistir, consegue se autocontrolar. Essas pessoas têm recursos internos, como culpa por não conseguir, ou satisfação por cada dia estar conseguindo um pouco. Então, esses recursos internos não dá para abordar aqui hoje. Faremos um vídeo sobre eles. Então é isso, se você quer não se entregar a só as consequências imediatas e não conseguir realizar nada que exija um esforço em médio e longo prazo, faça isso. Defina muito claramente o que você quer fazer, estipule o horário, comunique às pessoas que você vai fazer isso, estabeleça apenas pequenos objetivos, curto prazo, depois você renova. E se necessário, faça um contrato com consequências. Consequências não precisa ser grandes consequências. Eu estou em casa, se eu não fizer ginástica, eu me comprometo a lavar todos os pratos. Se eu não fizer ginástica, lá no clube eu deixo lá um depósito onde alguém me cobrará por ter faltado. Então existe um sistema contratual que também tem como fazer isso direitinho. Num outro vídeo eu abordarei isso. Então é assim, se você não está conseguindo se controlar, se você se entrega às consequências imediatas, não consegue se abster delas em prol de consequências mais importantes no futuro, tome essas medidas. Elas produzem resultados. Tem muita gente, muito estudo mostrando que elas são eficazes em várias áreas, para estudar, perder peso, fazer ginástica, fazer regime, fazer cursos, progredir na carreira. Eu posso conseguir tudo isso. Tá? Um abraço para você então e boa semana.